tema é elementos e fatores climáticos. Antes de iniciarmos a nossa aula, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Elementos e fatores climáticos. Os elementos climáticos são aqueles que juntos definem ou formam os tipos climáticos de uma determinada região. Eles são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então, os elementos climáticos juntos são aqueles que vão favorecer, vão formar as principais características de um determinado clima. Os fatores climáticos são aqueles que modificam o clima, principalmente na escala local. Os principais são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Então, nós vamos conhecer cada um desses elementos e fatores. Elementos climáticos. Nós temos a temperatura, que é medida em graus Celsius, registra o valor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende de sua localização e da circulação. Então, nós sabemos que a temperatura varia muito no globo. Enquanto nós temos regiões de altas temperaturas, nós temos regiões de temperaturas baixas, né, com até mesmo 0 graus Celsius, etc. Umidade está relacionada à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera em determinados instantes e pode ser expressa em valor absoluto ou relativo. Quando na atmosfera a umidade atinge o seu ponto de saturação, ela libera a água que cai sobre o solo em forma de chuva, neve ou granizo. Então, a umidade também vai variar ao longo do globo. Nós temos regiões que são bastante úmidas, do qual chove em várias épocas do ano, e nós temos áreas que a umidade é baixa, como por exemplo na região dos desertos. Pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. Então, a pressão atmosférica ela é mais um dos fatores que vão influenciar aí o clima. Influenciar não, vão formar o clima. Fatores climáticos. 1. Latitude. Está ligado às diferenças da radiação solar sobre a Terra, ou seja, as zonas climáticas. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais as temperaturas tendem a aumentar. Já nas zonas polares menores tendem a ser menores as temperaturas. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem dessas zonas climáticas, do qual a gente tem essa região aqui próximo da linha do Equador, nós sabemos que é a região mais quente do globo. Depois nós temos essas áreas temperadas que estão entre os círculos, né, polares e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E essas áreas possuem um clima mediano, não é tão quente, não é tão frio. E quanto mais se aproxima dos polos, mais gelado, mais frio vai ser esse local. Vegetação. Interfere no clima de várias formas diferentes, gera uma elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Um exemplo claro que a gente pode pensar de vegetação são as florestas. Em geral, as florestas dentro da mata mesmo, a temperatura é mais baixa e geralmente chove-se muito nesses locais. Altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de irradiação ser menor. Assim, a temperatura costuma ser menor. Então, em geral, quanto mais alto é um local, mais frio ele vai ser. E isso também a gente pode pensar nas cidades. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de São Paulo, né, de cidades de São Paulo, do qual nós temos Santos, que está aqui na região litorânea, e, né, no 0 metros, que seria no nível do mar. E nesse local é bastante quente, é uma região litorânea de praias, quente e úmido. Em seguida, nós temos São Paulo, que está na altitude de 800 metros, já não é tão quente, não é tão úmido, mas também não é tão frio. E aqui, mais alto ainda, nós temos a altitude 1.700, a cidade de Campos do Jordão, que é uma cidade conhecida pelo seu tempo mais frio, né? Então, muitas pessoas vão para Campos do Jordão para poder descansar, para poder sentir aquele friozinho.
E aqui em Minas nós também temos um exemplo desse tipo de cidade influenciada pela altitude, que é Ouro Preto, que é uma cidade também bastante fria e úmida. 4. Maritimidade e continentalidade. São termos que designam a proximidade ou a distância do mar. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou resfriar mais rapidamente do que a água. Então, quanto mais próxima a cidade for do mar, como a gente tem aqui em Santos, por exemplo, mais úmida ela vai ser. E quanto mais uma cidade estiver próxima do continente, estiver dentro do continente, menos úmida ela vai ser. Então, nós podemos citar no Brasil, por exemplo, o exemplo de Brasília, que é uma cidade bastante seca. 5. Massas de ar. Designam as porções de ar que se deslocam no planeta, influenciando diretamente no clima da região. A dinâmica geral da circulação atmosférica. Então, nós sempre vemos aí nos jornais imagens de satélite mostrando as massas de ar. Então, a gente ouve falar, por exemplo, está chegando uma massa de ar fria, né, uma massa de ar polar. Então, os climas vão, o tempo vai diminuir, né, as temperaturas vão cair. Ah, tá chegando uma frente quente no país que vai encontrar com uma frente fria, vai gerar chuva. Então, as massas de ar vão influenciar diretamente no tempo. Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura influenciando diretamente no clima. Em regiões que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Então, isso aí também está ligado a essa questão da proximidade do mar. E relevo influencia o clima de acordo com sua altitude. Quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será uma região. Por isso que, por exemplo, quando nós subimos em uma área alta, como serras, geralmente esse local é bem mais frio do que as outras regiões. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa aula. Dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!